Boa noite, irmãos. Bom vê-los. Uma alegria meditar nas coisas do nosso Senhor Jesus Cristo e ter a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus nesta noite. Convido-os a abrirem as suas Bíblias no capítulo 3, João capítulo 3. O terceiro capítulo de João, e a nossa leitura será os primeiros 14 versículos. Importa renascer. João capítulo 3, e a nossa leitura será do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Oremos. Senhor Deus, nós chegamos perante o seu trono, reunidos, glorificando o seu nome, confessando os nossos pecados, agradecidos pelos aniversários dessas nossas irmãs, alegres pelas obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas e nesta igreja. Também trazemos perante o seu trono os nossos pedidos e também as nossas dúvidas. Da mesma maneira que Nicodemos, ele traz as suas perguntas a Jesus, nós trazemos as nossas dúvidas a Cristo. E não somos abandonados. Antes, o nosso paciente Salvador, ele conversa conosco. E nós pedimos que, através do seu Santo Espírito, transforma corações. Faça pessoas mortas nos seus pecados nascer novamente. Ter um segundo fôlego. Viver na tua presença. E faça com que os seguidores de Jesus Cristo vivam esta vida para a qual somos chamados. Nós te louvamos e pedimos humildemente o trabalho do seu Santo Espírito em nossos corações. Esta noite,
em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, importa renascer. Importa nascer novamente. Ou como um comentarista colocou, importa ter um segundo Gênesis, um segundo início. Esta é a ênfase da mensagem evangelística que Jesus compartilha com Nicodemos. E eu queria, na verdade, um diálogo aqui nesta que nós acabamos de ler, entre Nicodemos e Jesus. Eu queria então, nós ouvindo essa conversa, queria caminhar com vocês através dela e pontuar duas coisas principais. O primeiro, o zelo evangelístico de Jesus, e o segundo, o milagre da regeneração. Mas o primeiro, o zelo evangelístico de Jesus. O primeiro versículo, ela é escrita por João como se fosse o currículo do Nicodemos. Até a quem comente, o texto bíblico não diz, mas há quem diga que provavelmente esse encontro de Jesus com Nicodemos tenha sido na própria casa de João, o que poderia servir como uma boa lição sobre a hospitalidade. Pode ser que João abriu a sua casa para Jesus ter esta conversa, esse encontro com Nicodemos. Ou pode ser que a reunião foi na própria casa de Nicodemos. De qualquer forma, quando João descreve este encontro, olha ali no versículo 1. Olha o currículo de Nicodemos. Havia entre os fariseus, os caras que conheciam a religião, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não só fazia parte do grupo elite, digamos assim, mas ele era um dos líderes dos judeus. Ele era um homem respeitado não só por seu conhecimento, por sua maneira de viver, como também pela sua autoridade. Nicodemos é um nome que vem, inclusive, do grego, significa o vencedor do povo. Não que Nicodemos se via assim, mas olha que nome forte. O guerreiro do povo. Aquele que é admirado pelo povão, digamos assim. E é este que, diz no versículo 2, de noite foi ter com Jesus. No capítulo 2, ali no finalzinho do capítulo 2, o Evangelho de João vai descrever que havia pessoas que estavam crendo em Cristo por causa das suas obras. É por isso que quando o testemunho de Jeová, por exemplo, vai chegar até você e vai dizer assim, olha, me mostre no Novo Testamento Jesus Cristo dizendo eu sou Deus, eu sou Deus. O testemunho de Jeová, ele nega a divindade de Cristo. E realmente, no Novo Testamento, você não tem muitas ocasiões onde Jesus vai dizer, olha, eu sou Deus. Por quê? As próprias obras de Cristo dão testemunho de quem ele é. Há momentos em que Cristo diz que ele é Deus. Isso nós temos. Mas temos muitos mais exemplos dos milagres, as obras poderosas que Jesus fazia, que deixavam sem dúvida que a obra divina está nele. E não só a obra divina, mas Jesus é Deus. E olha então a primeira dúvida de Nicodemos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, o professor, sabemos que és mestre, é claro para nós que você conhece muita coisa. E sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha ali, primeiro, foi de noite. Foi de noite. Nicodemos vai ter um encontro com Jesus de noite, na escuridão da noite. Muito provavelmente
por causa daquela grande posição que Nicodemos tinha, ele não queria que as pessoas vissem ele tendo um encontro com Jesus. Não que ele estaria envergonhado, mas ele era tímido, receoso, até medroso, talvez seria a palavra. Ele tinha mais medo da opinião dos outros, especialmente dos seus pares, do que ele tinha vontade de ter um encontro com Jesus de dia. Mas esse detalhe de noite é um detalhe muito rico, irmãos. Tem um comentarista que ele vai dizer assim: faz sentido Nicodemos ter um encontro com Jesus no final do dia, quando ainda estava escuro, porque o coração de Nicodemos também está escuro. O próprio Nicodemos está na escuridão, pode assim dizer. Ele não enxerga. Ele precisa os raios da luz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas isso também aponta a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Nicodemos tinha receio de ter um encontro com Jesus. Jesus não tinha receio em ter um encontro com Nicodemos. Nicodemos queria se encontrar com Jesus de forma escondida e Jesus narra esse medo de Nicodemos justamente no livro mais lido da humanidade, a Bíblia. Jesus Cristo não está fugindo do seu encontro com Nicodemos. Jesus Cristo não está constrangido com o seu encontro com Nicodemos. Jesus Cristo, quando muitos outros já estavam descansando com seus familiares e seus amigos, Jesus Cristo está encontrando-se com mais um pecador. Isso mostra-nos o coração do nosso Salvador, o seu zelo evangelístico, a sua vontade de encontrar aquele que está perdido, a sua vontade de encarar aquele que está repleto de dúvidas. Jesus Cristo vai até ele. Jesus Cristo encontra-se com Nicodemos, um dos principais dos judeus. O grande líder, com receio de encontrar-se com seu Criador. E o grande Criador, sem medo, sem receio, sem vergonha de encontrar-se com Nicodemos. Este, de noite, foi ter com Jesus. E a primeira dúvida do Nicodemos se refere à identidade de Jesus Cristo. Veja, Nicodemos vai dizer: olha, nós sabemos que és mestre. Sabemos pelas suas obras que Deus trabalha através de você, mas mesmo assim, Nicodemos, sendo um homem que conhece bem as palavras, ele escolhe bem as palavras ao dirigir-se a Jesus Cristo. Porque em nenhum momento ele vai deixar claro que Jesus é Deus. Ele somente deixa claro de que Deus trabalha através de Cristo. Você é um grande professor, você é um rabi, você é um mestre. E você faz obras que mostram que Deus está do seu lado, podemos dizer assim. E mesmo assim o coração de Nicodemos está inquieto. Ele não entende bem quem é este que se diz ser filho de Deus. E a isto vai dizer o versículo 3. A isto respondeu Jesus. Irmãos, uma pausa ali antes de entrar na resposta de Cristo. Queridos, é muito bonito ler essa passagem, é muito gostoso ler essa passagem, porque vez após vez, 3 vezes, vai dizer assim: e respondeu Jesus. E respondeu Jesus. E respondeu Jesus. Nicodemos traz as dúvidas,
Nicodemos traz as indagações, Nicodemos traz a confusão, as crises, e Jesus responde Nicodemos. O Criador dos céus e da terra responde o pecador. Queridos, isso nos mostra o coração pastoral de Jesus Cristo, a maneira que ele trata as ovelhas. Ele responde àquele que traz dúvidas. Dúvidas até a gente lendo diz assim, olha, isso aqui parece uma dúvida boba. Mas Cristo responde. E isso devia nos encorajar, irmãos. Se você sente que as suas orações são um tanto bobas, que aquilo que você está pedindo a Cristo é uma pouca coisa, uma coisa pequena. Irmãos, Cristo se alegra em ouvir as perguntas, as dúvidas, os pedidos das suas ovelhas. Ele não ironiza Nicodemos, ele não é sarcástico com Nicodemos. Inclusive, apesar de mais adiante Jesus lidar com Nicodemos, dizer, olha, você é um mestre e você não sabe muita coisa, mas isso não era tão sarcástico. Ele estava dando a real para o Nicodemos. Ele estava ajudando Nicodemos a entender a sua postura perante Deus. Jesus Cristo, ele não responde com ironia, com sarcasmo, ele responde com amor, com graça e com a verdade. Nós somos encorajados a trazer as nossas dúvidas, as nossas petições a Jesus Cristo. Jesus, ele se alegra em encontrar-se com Nicodemos. Mas diz o versículo 3, a isto respondeu Jesus. Agora veja a resposta, porque numa primeira lida a resposta não parece fazer sentido. Olha a resposta no versículo 3. Em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso vai criar, então, uma dúvida na cabeça de Nicodemos a respeito do que é nascer de novo. Mas veja bem, apesar de Nicodemos não fazer uma pergunta propriamente dito ali no versículo 2, ele simplesmente se refere a Jesus como sendo mestre, aquele que faz obras, e que Deus está com esse professor, com esse mestre. Isso não é uma pergunta no versículo 2, mas nos mostra a dúvida da parte de Nicodemos. Quem é Jesus? Qual a sua identidade? E a resposta de Jesus diz a respeito de nascer de novo. Parece que uma coisa não bate com a outra. Quando Jesus responde a Nicodemos, olha, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, fazemos de conta de que nós estamos na casa de João. E que esse encontro está acontecendo aqui na sala de João. E nós estamos sentados só assistindo. E num primeiro momento, a gente está até impressionado que um dos líderes judeus veio encontrar-se com Jesus. Tanto que todos nós cedemos o nosso lugar no sofá para Nicodemos sentar ali. E a gente fica na porta só assistindo. E Nicodemos se refere a Jesus como um líder, como um mestre, aquele que faz as obras de Deus. E aí a gente olha o que Jesus vai dizer, e Jesus diz isso aqui. Em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a gente pensa, puxa vida, alguém tinha que dar uma aula de retórica para Jesus, porque ele acabou de perder uma boa oportunidade de ter um grande impacto na vida de Nicodemos. E não é isso. Jesus Cristo, ele está dizendo de uma forma bastante graciosa e bastante paciente, Nicodemos, você tem dificuldade de ver o reino de Deus, de ver o agir de Deus, de compreender como Deus está agindo? Isso não é apenas uma mera dificuldade, é uma incapacidade sua.
E se você não nascer de novo, se Deus Todo-Poderoso não transformar o seu coração, você nunca entenderá o agir de Deus. Você nunca verá o reino de Deus. Você está chegando aqui esta noite, Nicodemos, achando que a dúvida é só essa coisinha aqui. É só conectar o ponto A ao ponto B. E a verdade é, Nicodemos, você não entende de nada, a não ser que Deus haja primeiro na sua vida. Assim como nós cantamos sobre a soberania de Deus, esse é um dos grandes pontos aqui nesse texto. Deus agindo para dar capacidade ao homem respirar, viver, entender, compreender. Jesus Cristo está indo diretamente ao ponto. O problema de Nicodemos não é que ele não entendeu direito quem é Jesus. O problema do Nicodemos é que ele está morto em seus pecados. E a sua religiosidade não é suficiente para abrir os seus olhos e mostrar a ele a grandeza dos céus. Não basta ver as obras de Cristo se Cristo não fizer antes uma obra em nós. Não basta contemplar as obras de Cristo, os milagres de Cristo. Não basta isso se Ele não abrir os nossos olhos. A palavra, o verbo aqui no versículo 3 é ver o reino de Deus. Mais tarde, mais adiante, quer dizer, Jesus vai falar, é impossível estar no reino de Deus. Mas aqui é ver o reino de Deus. Nicodemos, você não está enxergando nada e que bom que você traz a sua dúvida a mim. E a verdade é, Nicodemos, você não enxerga porque te falta não só uma coisa, mas a coisa vital. A coisa mais importante. Isto é, nascer de novo. Ou seja, Jesus Cristo tira a dúvida de Nicodemos e coloca uma outra dúvida nas mãos de Nicodemos. Nicodemos, você acha que a sua dúvida, a sua percepção é isso? Dá isso aqui, ó. Deixa de lado. Lida com essa dificuldade aqui, ó. Que eu nascer de novo. E, portanto, isso produz a segunda pergunta de Nicodemos, que vemos ali no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Não me parece que o texto está sendo sarcástico. Nicodemos ele está tentando entender. Ele é um homem racional, ele está tentando entender com a sua própria capacidade. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E a resposta claramente é não. Um homem velho não pode fazer isso. Nenhuma mulher, inclusive, pode dar à luz ao mesmo bebê 2 vezes. E olha a resposta de Jesus. Então a gente está na sala junto com João. Nicodemos acabou de perguntar, mas como pode esse nascer de novo? E agora a gente olha para Jesus. E Jesus responde assim no versículo 6. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É como se Jesus Cristo dissesse, Nicodemos, você acha que nascer de novo é impossível? É mais impossível do que você imagina. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não tem atalho, não tem outro jeito. Chegar na presença de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, viver sob a autoridade e bênção e aceitação de Deus, só é possível mediante esse novo nascer, e esse novo nascer já seria impossível do jeito que Nicodemos expôs.
nascer numa segunda vez, voltar ao ventre materno e nascer de novo. Mas Jesus responde: é mais impossível ainda. Porque não tem a ver com a bondade da sua mãe. Tem a ver com o Espírito, o agir do Espírito. Algo que você não controla, Nicodemos. Algo sobre o qual você não tem poder, Nicodemos. O que é nascido da carne, diz o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos renascer. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, a voz do vento, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É uma ilustração bastante prática. A gente vê os efeitos do vento, mas a gente não sabe exatamente de onde veio e para onde vai. E o Espírito Santo, nós vemos os frutos do Espírito Santo, mas nós não conhecemos qual é o plano do Espírito Santo, de onde veio, o que fará em seguida, porque os planos de Deus não são os nossos planos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O caminho do Senhor é mais alto do que o nosso, é muito além da nossa visão. Nicodemos, você acha difícil nascer de novo? Eu te garanto, é impossível. É impossível. E aí, se a gente estivesse naquela sala, assistindo aquela cena, essa interação entre Jesus e Nicodemos, é capaz que a gente ia dizer, agora Jesus pisou na bola mesmo. Que baita oportunidade de evangelizar Nicodemos e Jesus só dificulta, parece. Primeiro respondendo do jeito que ele responde e agora dizendo que, olha, Nicodemos, é mais impossível do que você imagina. Irmãos, sobre o segundo ponto, já vimos o zelo evangelístico de Jesus, mas tem um segundo ponto aqui. Vamos meditar no milagre da regeneração. O nascer de novo. Regeneração. Queridos, nascer de novo não é fruto da fé. Nós confiamos em Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Isso é fruto de um coração quebrantado. Mas esse coração quebrantado surgiu de onde? Esse coração, usando a linguagem bíblica, esse coração que era de pedra e que não batia, e que não se movia, e que não se quebrantava na presença de Deus, e que não amava as coisas de Deus. De repente, esse coração é um coração que bate, que chora pelos seus pecados, que deseja caminhar com Cristo. O que aconteceu ali antes da conversão? Se é que a gente pode colocar em ordem cronológica. O que aconteceu ali quando o coração de pedra vira um coração de verdade? Cristo está dizendo, o que aconteceu ali foi obra do Espírito Santo. Foi Deus. E é isso que Cristo está anunciando a Nicodemos. Nicodemos, você precisa que Deus abra os seus olhos e quebrando o seu coração. Você precisa do milagre da regeneração. E é isso que nós precisamos hoje. 2000 anos não muda muita coisa. Continuamos precisando da mesma coisa que Nicodemos precisou. O que o nosso país precisa, irmãos, o que a nossa cidade precisa, o que esse bairro precisa, o que os nossos vizinhos precisam, não são mais leis morais, ainda que seria uma coisa boa e agradável ao curto prazo. Não são mais temas conservadores, ainda que eu gostaria que fosse.
o que o Brasil e São José dos Campos, o que os nossos bairros, as nossas escolas e as nossas igrejas precisam é este mover do Espírito Santo, transformando pessoas mortas e perdidas em pessoas vivas que encontram o Senhor. Visto desta forma, a regeneração é milagre, é obra sobrenatural, exige o poder sobrenatural. Se Deus não fizê-la, ela não será feita. Se Deus não agir, continuaremos mortos em nossos pecados. E isso faz referência a João capítulo 1. João capítulo 1, olha ali, no versículo 11 e 12. Pode ser o versículo 10. João 1, a partir do versículo 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí uma pausa, porque isso dá a entender que, olha, se eu um dia decidir crer em Cristo, pronto, serei salvo. Mas olha o restante do versículo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade própria, a vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascem por causa de Deus. Não nasceram de sangue, não herdaram uma nova vida, nem tomaram a nova vida por vontade da carne, uma vontade física, e nem da vontade do homem. Não é possível forçar uma pessoa a nascer de novo, porque isso não vem da vontade do homem. Não surge da vontade da pessoa. Não é a minha vontade. Eu estou morto em meus pecados. E aí diz, mas a vida eterna vem por meio da vontade de Deus. Deus olha para aquele que está perdido e diz, como disse para Lázaro, quando Lázaro estava morto: viva! E isso basta. E não sabemos quando o Espírito Santo fará essa obra. Não sabemos em quem o Espírito Santo fará essa obra. Só sabemos que esta obra da regeneração, da nova vida, ela só acontece quando o Espírito Santo agir. Queridos, a verdade é, isso voltando para o nosso texto, em João capítulo 3, Nicodemos poderia ter um encontro por 10 anos, toda noite, encontrando-se com Jesus. E ele não creria se Deus não tivesse antes compaixão da sua alma. E é isto que Cristo está enfatizando. É por isso que o currículo de Nicodemos, ali no versículo 1, é tão triste. Porque Nicodemos, ele traz uma bagagem para esse encontro. Eu sou fariseu. Eu sou Nicodemos. Eu sou uma autoridade, um líder entre os judeus. Ele traz isso ao encontro. E Jesus diz que isso morra com você. Porque para você viver de novo, para você experimentar a vida nova, é preciso que o Espírito Santo transforme o seu coração. Ou seja, sem Cristo, somos todos iguais. Eu tenho o mesmo chance de ser salvo.
quanto Nicodemos. E qual é essa chance? 0. Ou 100%. Porque se Cristo, se o Espírito Santo agir em mim, da mesma forma, se o Espírito Santo agir em Nicodemos, com certeza serei transformado. Independentemente de onde nós viemos ou qual a bagagem que nós trazemos à cruz de Cristo, é a obra do Espírito Santo que abre os nossos olhos e faz-nos ver o reino de Deus, que faz-nos estar no reino de Deus, faz-nos louvar aos pés da cruz. Jesus Cristo está dizendo, Nicodemos, a sua dúvida e a sua dificuldade não é apenas que você não entende quem eu sou. A sua dúvida, a sua dificuldade, na verdade, ela é sintoma de algo muito pior. Você está morto e você precisa do agir do Espírito Santo. Você precisa do agir do Espírito Santo. Queridos, isso devia motivar as nossas orações evangelísticas. Que a gente caia aos nossos joelhos e roga que Deus converte os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos e use-nos para levar o evangelho a eles. Mas que Deus faça essa obra. Que Deus toque seus corações, porque se Deus não fizer isso, se Deus não agir, não temos esperança. E ao mesmo tempo, quando o Espírito Santo age, ele age com poder. Ele transforma o coração mais endurecido, a atitude mais rebelde. Ele pega um ateu, quebranta e transforma um homem que canta louvores a Deus. O Espírito Santo faz esta obra e serve para nós também. Nós que estamos na casa do apóstolo, do discípulo João, estamos assistindo essa cena. Diz o versículo 7, Jesus olha para nós e diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não se surpreenda com isso. Não fique chocado com isso. Porque essa é a verdade. Importa renascer. Importa nascer de novo. Não só mudar o seu jeito. Não só mudar a sua tradição. Não só mudar os seus costumes. Antes, no final de semana, eu fazia X. Agora eu vou para a igreja. Amém. Mas isso não é suficiente. É preciso nascer de novo. Mas eu tenho uma outra vida. Olha como as palavras de Cristo, elas vão diretamente ao raiz do problema. É preciso nascer de novo. Não ter uma outra vida. Como é que a gente fala quando a gente é demitido, né? Fecha-se um ciclo, encerra-se um ciclo e agora vou partir. Não é assim? E às vezes a vida religiosa é apresentada desta maneira. Olha, antes eu fazia isso e agora eu faço isso aqui. Mudou o ciclo. Antes eu tinha esses hábitos e agora eu tenho isso. Pronto, resolveu-se. E amém, irmãos, as nossas vidas, sendo vidas transformadas por Cristo, deviam ser outras vidas. Mas Cristo está dizendo, olha, não devia mudar só o externo. Há algo no interno, no coração do problema, que tem que mudar. Isto é preciso que você nasce de novo, que você comece uma segunda vida. Não altere, não mude a vida que você tem. É preciso começar uma vida totalmente outra. É preciso um segundo Gênesis. No primeiro, nós somos criados, comemos aquela fruta tão maldita. Maldita somos nós. Comemos do fruto em desobediência a Deus. Somos jogados fora da presença de Deus. E a nossa vida toda é tentar voltar para o paraíso. Tentar voltar para onde é pleno.
onde é gostoso, onde é fácil. E Jesus Cristo diz: é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Se você está aqui esta noite e você deseja estar na presença daquele que te criou, é preciso nascer de novo. Em outras palavras, é preciso que o impossível aconteça. E o único que faz o impossível é Deus. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Peça, Senhor, faça esta obra em mim. Faça esta obra no meu coração. Agora partimos então para a última pergunta e a última resposta. Diz versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos. 4 palavras. Como pode suceder isto? Como pode suceder isto? Nicodemos, ele traz perguntas a Jesus. Se você ler as primeiras 2 perguntas, elas são grandes. Mas agora na terceira pergunta, ela é bem curta. Porque ele está mais perdido que cego em tiroteiro. Como pode? E a resposta é que se Cristo não agir, não pode. Se o Espírito Santo não agir, não pode suceder isso, Nicodemos, você entendeu? E eu fico, irmãos, eu fico emocionado com a ternura do Senhor Jesus Cristo. Porque o Nicodemos, ao fazer esta pergunta, como pode suceder isso? No versículo 10, Jesus responde: olha, você é mestre em Israel. E você não compreende estas coisas. Em verdade, te digo que nós sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, ou seja, se tratando de coisas que têm a ver com Jesus Cristo, o Filho de Deus, vindo a esta terra e nascendo, tomando forma de homem e fazendo obras na presença dos judeus, se até nessas coisas terrenas você não entende, querido Nicodemos, as coisas espirituais é que você não vai entender mesmo. Se o Espírito Santo não agir em você, e agora ele chega com a ênfase do Evangelho. Diz o versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ó Nicodemos, creia no Filho do Homem. Cristo não tinha sido crucificado ainda, obviamente. Mas ele já está apontando a crucificação. Creia no Filho do Homem. Eu não sou apenas um rabino, um líder, um professor,
um mestre, um profeta que age com o poder de Deus. Eu sou Deus. E que quem vem a mim de modo nenhum será rejeitado, será recebido e aceito e amado e perdoado. Se você está aqui esta noite e você tem na sua língua a mesma pergunta de Nicodemos, como pode? Se esta é a tua pergunta, ao analisar a tua vida, ao analisar a tua condenação, ao analisar as tuas chances de ser transformado pelas suas próprias obras, se a tua pergunta é, como pode? A resposta é, em Cristo pode. Venha a Cristo. Olhe para aquele que foi levantado, crucificado. Nesse texto, nós lemos do primeiro de 2 encontros que Nicodemos teve à noite com Jesus Cristo. A primeira vez é aqui. A segunda vez é quando o texto bíblico vai descrever que eles tiraram o corpo de Cristo da cruz e prepararam o corpo de Cristo para ser sepultado. E tinha um homem que trouxe uma grande riqueza de perfumes para preparar o corpo. E o nome deste homem era Nicodemos. E ele agora prepara o corpo de Cristo para ser crucificado. Não mais com temor do que os outros vão achar. Não mais com receio do que os colegas vão dizer na segunda-feira, quando ele for ao trabalho. Nicodemos gastando uma alta nota para preparar o corpo do seu Redentor. Este que foi levantado, agora será sepultado. Nicodemos, o guerreiro do povo, o vitorioso do povo, o fariseu, o líder dos judeus, ele prepara o corpo do seu Salvador. É Nicodemos que ajuda a carregar o corpo de Cristo até o sepulcro, porque ele sabe que Cristo o carregou para fora do sepulcro. Ele não está mais na morte. Ele não está mais na condenação. Seu coração bate. Seus pulmões respiram. Ele está vivendo não apenas uma outra vida, mas uma nova vida. Ou, pegando as últimas 2 palavras do versículo 15, uma vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você está aqui esta noite e está sentindo-se sem Jesus Cristo, sem esperança. Venha a Cristo. Venha a Cristo e venha somente a Ele. Creia em Jesus Cristo. Você está aqui esta noite e talvez você está crendo em Cristo, mas você sente a sua fé enfraquecida. Clame ao Senhor. Diga, ó Senhor Deus, faça no meu coração, aviva o meu coração. Alimenta a minha fé. Faça-me ter felicidade e alegria na sua presença. Porque só posso enxergar o reino de Deus. Só posso estar no reino de Deus. Só posso glorificar o Deus que me fez, se Ele antes me transformar. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos orar. Senhor Deus, nós confessamos na Tua presença que nós precisamos o agir do Espírito Santo. Obrigado por ouvir as nossas perguntas. Obrigado por receber-nos na Tua presença. Vivifica o seu povo. Restaure o seu povo. Chama-nos para mais perto da cruz. E faz-nos dispostos a crer em Ti para todo sempre. Em Cristo Jesus.